Pastor Milton, por favor. Pastor Milton já é amigo nosso, né? É um plantador de igrejas pelo mundo e vai contar um pouco daquilo que Deus tem feito e Deus tem chamado, juntamente com a Zoraia, sua esposa, né? Essa família tem se levantado para plantar igrejas onde não existe. É um desafio grande você ir para uma região onde só você é crente em Jesus, ou muitos poucos confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E ele vai contar, já esteve em Portugal, já esteve plantando igreja na Espanha e agora está na Itália. Um desafio que Deus tem colocado no coração deles, né? E como bom palmeirense, foi chamado agora para abençoar aquela terra, né? Oh, olha só! E foi para estar na cidade de Bolonha, né? E ele vai contar aquilo que Deus tem feito. Pastor, fique à vontade, que Deus te use e possa te conduzir nesse momento para trazer aquilo que Deus tem colocado em seu coração. É uma alegria e uma honra, viu? Deus abençoe. Salutiamo a tutti i miei carissimi fratelli questa mattina con la pace del Signore. Amém? Seria assim mais ou menos que nós iniciaríamos o culto estando no país onde nós estamos, na Itália, né? Eu quero agradecer a apresentação do pastor Éder, o pastor que nos tão amorosamente abriu as portas aqui da igreja para a gente poder estar aqui nesta manhã, poder compartilhar com vocês algumas coisas sobre missões e também sobre a palavra de Deus, né? Quero também agradecer também ao irmão Cláudio, que também nos recebeu desde que nós chegamos aqui, foi o Cicerone aqui, né? Mostrando tudo como funciona aqui a igreja, contando a história da igreja. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, tá? Só gostaria que minha esposa pudesse falar alguma coisa. Vocês gostariam de ouvir minha esposa falar alguma coisa? Ela falou assim: não deixa eu falar não, eu quero ficar quietinha aqui no meu lugar, mas deixa ela falar um pouquinho, porque assim eu também fico menos nervoso, né? Bom dia, paz do Senhor. É um pouco perigoso me dar o microfone, né? Porque outro dia o pastor da nossa igreja na Água Rasa, ele disse assim: meu dom e a Zoraide, né? Ele me deu o microfone e eu gastei mais tempo do que ele, né? Mas o que eu queria dizer, né? Que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de vocês e na minha vida. E o propósito principal, como o pastor disse, nós somos chamados para ser discípulo. E nós podemos falar do amor de Deus a todas as pessoas que estão ao nosso lado, não é? Como essa menina da Índia, ela recebeu Jesus. Talvez nós que moramos aqui no Brasil, com tantos amigos evangélicos, com tantas igrejas, talvez não damos tanta importância a esse amor tão grande de Deus. Eu digo por mim, que quando eu era jovem, eu ia na igreja por religião, eu ia na igreja por costume, eu ia na igreja porque meus pais me levavam, e era como uma sociedade. Mas teve um momento que eu precisei ter esse encontro com Jesus. Eu precisava entregar a minha vida para Ele. Faltava isso na minha vida. Quando eu ia dormir, eu falava: mas eu vou na igreja, eu gosto de ir na igreja, mas preciso de mais. Eu preciso de abrir o meu coração e entregar a minha vida ao Senhor. E foi aí que eu, na adolescência, 15 anos, entreguei a minha vida ao Senhor. Desde pequenininha, desde que eu comecei a falar, a minha mãe nos reunia na sala todas as manhãs e a gente dobrava o nosso joelhinho e orávamos. E minha mãe tem 8 filhos, então isso era costume na nossa casa. Nós aprendemos a palavra, nós ouvíamos a palavra, nós vivíamos a palavra, mas eu não tinha essa experiência com o Senhor. Então eu entreguei minha vida ao Senhor. E agora que nós estamos aqui no Brasil, dá a impressão que
as pessoas que estão ao nosso lado já conhecem Jesus. Eu tenho essa impressão, não sei se é porque eu estou muito tempo fora do Brasil e eu ouço muito, Deus te abençoe, você é uma bênção, então eu tenho essa impressão. Mas eu estava no médico com a minha mãe e tinha uma senhora do meu lado e ela começou a contar a vida dela, esperando ser chamada lá pelo médico, né? E ela disse: ai, a minha filha estava com depressão e eu liguei a televisão e eu assisti um programa de um pastor aqui no Brasil muito famoso e aquela palavra me trouxe esperança. E eu comecei a orar pela minha filha e Deus restaurou a saúde da minha filha. Mas aquela mulher só tinha aquilo, ela não tinha entregado a vida dela ao Senhor. Ela só pelo programa, foi bom o programa, não é? Mas não é o suficiente. Nós precisamos viver uma vida de fé, de esperança, de salvação em Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque vocês estão se envolvendo com missões, né? O irmão Ulisses veio aqui e trouxe uma palavra sobre missões, né? O interesse do pastor de vocês por missões, de pessoas com quem nós estamos conversando, o interesse em conhecer mais sobre missões. Isso é muito importante para uma igreja. A igreja que cresce é a igreja missionária, é a igreja que tem essa visão missionária, né? Atos 1:8 não está escrito lá, né, que os discípulos teriam que ficar em Jerusalém até que do alto pudesse ser eles capacitados pelo Espírito Santo, né, e eles então seriam testemunhas, né, tanto em Jerusalém, né, nos nossos queridos mais próximos, nós temos que ser testemunhas, como em toda a Judéia e Samaria, que quer dizer a nossa evangelização, a importância da nossa evangelização, como até os confins da terra, um lugar onde você deve ir, mas se você não puder ir, você pode enviar. Então tudo isso é fazer missões. Fazer missões não é só os confins da terra. Fazer missões não é somente fazer a evangelização. Fazer missões também é ser fiel testemunha de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de poder falar bem rapidamente para vocês sobre missão na Europa, né? Muitas pessoas pensam que missão na Europa não é tão necessária, porque lá já está tudo cristianizado. Foi de lá que enviaram muitos missionários em épocas passadas, e tudo isso é verdade, né? Mas nós vamos ver que hoje, por um PowerPoint que nós vamos passar aqui, que fala sobre o projeto Itália, pode começar já a passar, né? Onde eu quero falar um pouco antes sobre a necessidade de missões hoje na Europa. Missões que foi enviadora hoje é um continente onde existe muita necessidade. Gostaria de mostrar para vocês, pode passar o próximo slide, onde nós mostramos aqui por continente a presença evangélica em cada um dos continentes. Eu só fiz uma separação entre o continente americano, colocando a América do Norte sem o México, para incluir o México com a América Latina. E no demais é tudo igual ao que nós já conhecemos. Mas podemos ver que na América do Norte nós temos aí, nessa faixa vermelha, o demonstrativo de 30% da presença evangélica. Quando eu falo presença evangélica, não estou falando de protestantes ou cristãos nominais, ou gente que tem nome de evangélico e não vai à igreja. Eu estou falando de pessoas que são frequentadores como nós, né? São os cristãos praticantes e evangélicos. Eu estou falando também de cristianismo católico. Então aí nós temos aí América do Norte 30%, nós temos a África em segundo lugar, conjuntamente com a Oceania, com 15% de presença evangélica. A África, mesmo com uma janela 10-40, tem aí no sul um alto índice de evangélicos, em que em todo nós podemos ver que tem 15% de evangélicos ali, né?
Também depois nós temos a América Latina, onde o Brasil está incluído, com 22% de evangélicos, mas a América Latina, no total, na média, tem 11% de evangélicos. Depois nós temos a Ásia com 4%, e por fim, nós vamos ver aqui que a Europa, hoje, ela tem somente 2% de evangélicos. O que vocês acham disso? Realmente é uma coisa que preocupante, né? Estou dizendo assim para colocar diante de vocês aqui um desafio: orar por missões, orar por Europa. Próximo slide, podemos ver, não vamos falar de tudo aqui, mas nós podemos ver aqui dentro do continente europeu existem esses desafios, e um dos desafios grandes é realmente levar em consideração que esse continente é um continente necessitado. Muitas agências missionárias estão considerando como povos não alcançados, porque tem 2% de evangélicos. É um continente onde tem menos igreja, menos pastores, menos crentes, menos missionários, menos seminários, e também é onde os missionários vão, e os frutos, eles voltam logo, porque os frutos não aparecem de imediato. Não se inicia uma igreja no dia seguinte que você está lá na Europa. Não é assim. Nós encontramos muitas dificuldades na evangelização. Então nós vemos que os frutos são mais demorados, e muitos pensam que é fácil fazer evangelização na Europa, né? Tem muitas pessoas que chegam até a pensar, né? Quero ver fazer nos lugares mais pobres, né? Na Europa é fácil. Não é fácil. Já digo para vocês que não é fácil, né? Quando você vai no meio da África e chega lá e você diz assim: olha, eu tenho aqui pão para vocês, roupa para vocês, sistema sanitário para vocês, e eu tenho aqui para vocês a palavra de Deus. No dia seguinte você tem aí um montão de pessoas seguindo. Mas na Europa, vai falar uma coisa dessa, né? Você não vai ter os mesmos resultados. Você precisa de estratégias. A Europa, ela é fechada em si mesma, apesar das fronteiras terem sido abertas. Mas a Europa, a característica da Europa são civilizações fechadas. Inclusive, eles estão querendo levantar as fronteiras outra vez, mesmo com a União Europeia, né? Nós estamos vendo aí uma Catalunha que quer ficar independente da Espanha, Vêneto que quer ficar independente da Itália, e por aí vai. É assim. Então existe muita dificuldade, principalmente quem é estrangeiro. E se esse estrangeiro é do hemisfério sul, pior ainda. Então nós encontramos realmente muitas dificuldades, né? Mas falando assim dos frutos do trabalho, quando eu cheguei lá na Itália, os missionários que estavam ali se reuniram e falaram para mim: Milton, quero falar uma coisa para você sobre Itália. A Itália aqui, um italiano leva de 20 a 30 anos para se converter, e isso é uma realidade. Eu encontrei uma irmã uma vez em Portugal, numa das igrejas que nós plantamos. Nós na Europa nós chegamos a plantar 5 igrejas. Estamos agora iniciando um trabalho para dar início à 6ª igreja, né? Essa irmã lá de Portugal, depois de algum tempo que ela estava ali, eu vi que ela não frequentava todos os cultos. E depois, um dia eu percebi que ela não tomou Santa Ceia. Fui perguntar por quê. Ela disse para mim que ela não era batizada ainda. Falei: como que a irmã não é batizada? Vem todos os cultos. Quantos anos a irmã está aqui? 8 anos? 8 anos. E não é batizada ainda? Não. Mas por quê? Porque eu ainda não me decidi. 8 anos frequentando uma igreja e ainda não se decidiu ainda. Essa é a realidade que nós encontramos lá. Percebe? Não podemos comparar com a África, porque a África, eles são muito rápidos, né? Ali é necessário o trabalho na África, é necessário, porque um missionário é uma referência. O dia que tira aquele missionário, toda a população se desvia. Coloca o missionário todos crentes, tira o missionário todos desviados. É difícil, por isso que precisa de muitos missionários na África,
Não precisa de poucos, precisa de muitos. Mas a Europa precisa de também missionários e pessoas que possam ter essa visão para a Europa, né? E os grupos que mais crescem na Europa hoje, né? Falando sobre os grupos que mais crescem na Europa, é o agnosticismo, pessoas que não querem saber nada de igreja, nada de Deus, né? Tem crescido principalmente entre jovens e universitários. E também o islamismo, não por evangelização, porque eles não fazem isso, né? Mas cresce pela forte imigração que está recebendo ultimamente a Europa de países islâmicos. E além disso, eles estão procriando muitos filhos. Eles não vêm para ficar quietinhos, eles vão ali e fazem muitos filhos. É verdade. Na França, enquanto um casal francês quer ter um filho por casal, os islâmicos lá na França estão querendo ter 8 filhos por casal. E dizem que, segundo aqui os entendidos, que até o ano 2050 a Europa deixará de ser cristã para ser muçulmana, se continuar esse número progressivo que nós encontramos na atualidade. É preocupante? É muito preocupante. Podemos passar o próximo slide? Porque tem muita coisa para dizer e não vamos... Aqui só para vocês saberem um pouco da Itália, né? A Itália é um país bastante católico, com 87% da população católica, 36% são praticantes, é um alto índice de católicos praticantes que tem esse país, porque ali está o Vaticano também, né? E nós temos aí 3% de muçulmanos, que há 27 anos atrás, quando eu iniciei ali na Europa, era 1%, na Itália hoje tem 3%, para vocês verem como a coisa está andando, né? E os evangélicos na Itália é 1%, a Europa 2%, a Itália 1% de evangélicos. Vocês não têm ideia de que é 1% de evangélico. É difícil você ver um carro com peixinho. Ninguém vê um carro com peixinho. Ver um carro com peixinho vai vendedor de peixe, só pode ser. Crente não deve ser não, né? E nós vemos aí que 1% de evangélico. Agora nós vamos falar sobre a cidade que nós estamos. Pode passar o próximo. Não, acho que tem mais um quadro aí. Pode passar esse quadro também. Aí falamos sobre Bolonha, cidade que nós escolhemos para poder iniciar o trabalho. Por quê? Porque primeiramente essa é a sétima cidade mais populosa da Itália, com 400 mil habitantes, mas dentro de uma área metropolitana de 1 milhão de habitantes. Quando nós falamos de Bolonha, talvez não soa nada onde que fica Bolonha no mapa, não é verdade? Quando nós falamos de Bolonha, é capaz de vocês nunca se lembrarem mais de mim. Mas hoje eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão se lembrar de mim. Eu vou forçar vocês a se lembrarem de mim. Eu quero fazer um pacto aqui com vocês, né? E Bolonha é onde se faz aquela comida bolonhesa. Quantos aqui gostam de lasanha bolonhesa? Levanta a mão. Tutti la gente, não? Toda a gente, não? Questa mattina. De lá que veio a lasanha, né? de Bolonha. Então, todas as vezes que você for comer ou fazer uma comida, uma macarronada bolonhesa, uma lasanha bolonhesa e tal, lembre-se de nós, né? Tá, vamos fazer esse trato aí, vamos fazer uma oração missionária lá, vamos lembrar lá dos missionários que estão lá em Bolonha, vamos orar por a gente, Comida também pode ser missionária, né? Desse jeito, né? O que vocês acham da ideia? Boa ideia? Bom, Bolonha é uma cidade fantástica, é de lá que veio a lasanha, é de lá que veio a mortadela. Quantos gostam de mortadela aqui, né? Beleza! Automobilisticamente também é uma cidade muito importante, é onde tem a Ferrari, a Lamborghini. Quantos gostam de... né? Não é nem todos, só os homens aqui, arregaram os olhos e ficam quietos, né? Pois é, nós estamos aí, sabe, nesse país maravilhoso que tem muitas coisas que nós conhecemos aqui, nós não temos nem ideia que as origens é dali. Bolonha é uma cidade muito antiga, talvez mais antiga até que Roma, desde os anos 860 a.C. até, né? E tem a universidade mais antiga da Europa com
desde o ano 1088, né? Desde o ano 1088. Pode passar o próximo slide. Aí é uma fotografia para vocês verem, né? Da Piazza Maggiore. Próximo slide. Aqui vocês podem ver assim, algumas fotografias aí. É chamada Città Rossa. Essas duas colunas que vocês veem do lado direito de vocês são as que representam a cidade. Depois a segunda que está aí com os pórticos. Esses pórticos são muito comuns ali. Só desses pórticos, para se caminhar por debaixo deles na cidade, são 50 quilômetros de pórticos, bastante, né? Pode passar o próximo. Aí está a parte mais azulada aí desse mapa da Itália, Bolonha, a 200 quilômetros de Milão, a 300 de Roma. Pode passar o próximo slide. Aqui vocês verem, para vocês verem na cidade aí, no centro, essas 3 pessoas que nós começamos desde o início do ano a se reunir com eles para poder fazer a plantação da nova igreja nessa cidade, né? Pode passar o próximo slide. Agora esse é o grupo já mais crescido. Antes de nós virmos para cá, nós tiramos esta foto e falei para eles: olha, vou levar para vocês, vou levar a fotografia de vocês para todas as igrejas onde nós passarmos, para que as irmãs possam orar por vocês, né? Então eu falei, melhor um sorrisinho aí, né? Vamos fazer um sorrisinho mais bonito aí. Aí eles tiraram nós tivemos essa foto. Desses irmãos aí, são 11, 8 são italianos, e 2 dos italianos não são batizados, né? Pode passar o próximo slide. Ok, esse é o nosso plano de trabalho para plantar a igreja em 5 anos. Já passamos do primeiro ano, então nas próximas 2 fases que nós vamos ter agora de 4 anos. Próximo slide. E aqui por fim, é somente para poder dizer para vocês 2 coisas, né? Primeiro, nós gostaríamos de contar com vocês com as orações. Amém? Vocês têm aqui os momentos missionários. Amém, Ulisses? De vez em quando assim, fala assim, olha, lembre daquela gente ali, né, que veio aqui uma vez, né? Quando você puder falar aqui, a gente faz uma oraçãozinha aí, 1 minuto que vocês oram ali, olha, Jesus está abrindo portas ali naqueles lugares que são realmente muito difíceis. Ok? Amém? E nos ajude a plantar uma nova igreja ali. Eu gostaria de mandar para vocês informações lá. Nós vamos estar fazendo contato aqui com vocês, com o pastor, com o Ulisses, né, com o Cláudio, para vocês poderem ter informações nossas. Amém? Amém? Glória a Deus. Já que eu falei demais, agora vamos pregar um pouco. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Pedro 5, eu falei da Itália, mas eu não pus a bandeira. Aí eu falei que eu ia pôr bandeira e esqueci, agora já quero. Ok, você já viu a sua Bíblia? Podemos passar por outro PowerPoint, por favor? Eu gostaria de falar sobre 3 conselhos muito importantes para todos aqueles que querem estar envolvidos em missões. E ser envolvido em missões ou ser envolvido em missão, não é necessário fazer um seminário, não é necessário você fazer um curso teológico, alguma capacitação. Basta você aceitar Jesus, você se converter, você se reconciliar com Deus. O apóstolo Paulo diz assim, que aquele que é reconciliado com Deus recebe um ministério, o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação é o ministério de um missionário. E nós vamos falar sobre este homem, sobre o que este homem ensinou nesta carta. Pedro,
o discípulo mais importante, no momento em que Jesus andava por aquelas terras evangelizando. E Pedro, depois de mais de 30 anos como missionário, ele então escreveu essas cartas no ano 64. E nessa carta ele colocou 3 coisas muito importantes que nós vamos ler agora. E eu gostaria que você pudesse prestar atenção. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém. 3 conselhos. Primeiro conselho que nós queremos aqui mencionar, que Pedro deu para nós para fazer missões com êxito, é humildade. Tudo começa com humildade. Jesus falou assim: olha, eu sou manso e humilde de coração. E nesse texto, versículo 5, nós encontramos a importância de estar submisso, a importância de no relacionamento nosso poder ter esta humildade. E quando nós falamos de humildade, nós não falamos de uma pessoa caladinha, quietinha, não. Humildade vai muito mais além de tudo isso. Humildade é saber perdoar. Ter humildade é saber perdoar. Ter humildade é saber pedir perdão. Ter humildade é escutar o que Jesus falou sobre negar a si mesmo e seguir a Ele. Tudo isso é humildade. Então nós podemos ouvir sobre humildade. Hoje podemos aqui estar 2 horas falando sobre humildade, e nós vamos encontrar muitas referências bíblicas falando de uma outra forma, com outras palavras, outras expressões sobre humildade. Mas é na humildade que nós temos que saber vencer tudo que é algo que é inerente a nós mesmos, que é o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, a soberba, a vaidade, a indiferença. Todas estas coisas nós temos que superar na humildade. Amém? O segundo conselho que nós queremos aqui mencionar é a dependência de Deus. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos encontrar, né? Nenhum missionário pode ter êxito sem a humildade e a dependência de Deus. Ninguém que queira fazer um ministério para Deus não pode ter êxito em ministrar, em ser ministro, em ter esse ministério de reconciliar pessoas, se não passar pela humildade e pela dependência de Deus. E depender de Deus é subir um degrau, é sair da esfera do teu controle próprio, né? Nós, como seres humanos, queremos controlar tudo. Queremos controlar com o nosso conhecimento, com as nossas forças, com o nosso dinheiro. Temos o nosso mundo e nós controlamos. Quando nós saímos deste mundo de controle nosso, nós entramos no mundo da dependência de Deus. E aí é onde Deus começa então a realizar os seus milagres, onde Deus começa a realizar as suas obras, e é algo maravilhoso. Quando nós iniciamos, a minha esposa e eu, nós iniciamos o ministério em Portugal, missionário de primeira viagem, muito medroso, né? E agora?
Agora que eu estou aqui em Portugal, o que eu devo fazer, né? Ali roendo os dentes, né? Meio assim, assustado, né? Deus, como que nós vamos fazer, né? E aí Deus começa então a tratar com a gente de uma forma maravilhosa, né? Quando nós entramos na esfera de Deus, em fazer a sua obra, e fazer a sua vontade, Ele começa a trabalhar também, cuidar das nossas vidas. Amém? Então eu me lembro que nós chegamos ali em Portugal, já tinha ali uma estrutura de uma igreja, e aonde o missionário que estava lá falou assim: olha, você pode ficar aqui nesse quartinho, era um quartinho de 2,5 por 2,5, com um colchão no chão. Minha esposa e eu chegamos com as malas, colocamos as malas do lado e tinha um colchão no meio, não tinha mais nada, nem janela tinha, era um quarto interior. Aí nós ficamos ali durante algum tempo, chegamos a ficar naquele quartinho em 5 meses, mas quando chegou no segundo mês, a minha esposa falou da necessidade de nós comprarmos ali uma cama e um guarda-roupa. Eu falei assim: se nós compramos, gastamos as nossas reservas, e nós aqui precisamos dessas reservas, não tem com quem possamos contar. Então ela falou assim: não sei, você tem que dar uma solução. Ela saiu do quarto, eu dobrei os joelhos e orei. Quando eu terminei de orar, orei até sentir paz. Se você quiser saber que essa tua oração chegou aos ouvidos de Deus, né? Você ora até você sentir paz no coração. Isso é muito importante, né? Porque a paz é algo que vem da parte de Deus, não vem de nenhum outro lado, vem da parte de Deus, né? Então é Deus já começando a ter um contato com você, né? Eu orei, minha esposa depois entrou, já tinha terminado de orar, ela disse assim: então, eu falei assim: amanhã mesmo nós vamos ter aqui uma cama e um guarda-roupa. Ela ficou muito tranquila e descansada. Preocupado fiquei eu com aquilo que eu disse. Falei: como é que eu fui dizer isso, né? Mas talvez pelo ímpeto da oração, né, que me forçou a ter essa palavra para ela. O certo é que no dia seguinte alguém bateu a porta procurando por mim, e eu todo assim embaraçado, sem saber. Meu Deus, eu não falei que eu morava aqui, como que sabe que eu estou morando aqui e tal? E o homem dizendo assim: olha, eu tenho aqui uma encomenda para você. Eu falei assim: mas para mim uma encomenda? Sim. Mas que encomenda? A sua encomenda, o senhor que encomendou. Eu falei assim: eu encomendei? Eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei sem saber. Eu falei assim: olha, pergunto ou não pergunto, né? Aquela dúvida, né? Aí eu falei: vou perguntar. Eu falei assim: olha, desculpa perguntar, mas qual a encomenda que eu encomendei? É difícil, né, gente, fazer essas perguntas, né? Aí ele disse assim: o senhor encomendou uma cama e um guarda-roupa. Eu falei assim: meu Deus, eu só orei, não falei nada com ninguém está sabendo nada. Eu fiquei assim meio preocupado, né? Comecei a ficar preocupado com outra coisa também, né? Eu falei assim: mas assim, eu posso fazer uma segunda pergunta? Eu falei: sim. Eu falei assim: quanto é que eu tenho que pagar? Eu falei assim: Senhor, eu não vim aqui receber nada de ninguém, eu vim aqui fazer a entrega da sua encomenda. E eu disse assim: então entre logo, antes que se arrependa, né? Irmãos, Deus cuidando da gente. Nós tivemos uma outra experiência também de dependência dele, quando nós já estávamos numa outra casa, onde minha esposa queria uma máquina de lavar roupa, porque era um lugar muito difícil de secar a roupa, porque era muito frio, não secava, não tinha lugar onde lavar, lavava na banheira, era complicado. E nós ganhamos uma oferta, e essa oferta nós fomos no supermercado para poder comprar os mantimentos para 3 meses, e enchemos 2 carrinhos naquele supermercado. Quando terminamos de encher os 2 carrinhos, nós fizemos os cálculos, deu exatamente o valor da máquina. Minha esposa falou assim: bem que essa compra poderia ser grátis. Passamos pela caixa, e a pessoa do caixa falou assim: olha, o supermercado está de aniversário, o senhor tem aqui um presente. Eu falei assim: olha, qual é o presente? Você não sei, tem aqui só um monte de folhinhas aqui com código de barras. Escolhe um, escolhi um. Passou na máquina e deu compra grátis. Deus ouve as nossas orações. Deus se preocupa conosco quando nós começamos a nos interessar por missões, por fazer a obra dele, né? por
começar a povoar o céu, começar a trazer gente para a igreja através do nosso testemunho, a se interessar pelo missionário que está lá na África, pelo missionário que está lá na Europa, que está do outro lado do mundo, orar por ele. Deus começa então a mobilizar, começa a ver uma nova vida dentro da gente. A gente tem uma emoção. Eu tinha uma emoção quando eu vinha para os cultos com a minha esposa, né? Cultos de missões. Eu tinha muita emoção de participar desses cultos. E uma vez, eu preenchendo um cheque para poder dar, que não tinha, né? Eu ia receber o salário no dia seguinte, e eu fui preencher aquele cheque, e eu estava preenchendo lá. Digamos, eram R$50. Eu ia colocar R$50. Coloquei 5, 0, minha esposa viu lá e falou assim: não, coloca mais um 0. Falei assim: mais um 0? Mas eu não tenho esse dinheiro na conta amanhã, né? Coloca mais um 0. Aí falou assim: antes ou depois dos 5, né? Aí eu já entendi, coloquei, falei assim, depois comecei, falei assim: meu Senhor, como é que nós vamos fazer? Olha como Deus ama missões. No dia seguinte eu tinha que receber o meu holerete. E o meu holerete veio por um momento de graça da empresa, resolveu dar um aumento para mim de R$500. Eu não precisei fazer nenhum esforço, foi exatamente, né, o que precisava, né? Sabe, dependência de Deus é uma coisa que nós precisamos provar isso, né? Nós precisamos entregar as nossas ansiedades a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe todas as coisas que você necessita, de um emprego, de saúde, você precisa de um carro, você precisa de uma casa, Ele sabe de todas as coisas, tudo está controlado por Ele. Ele sim tem uma coisa que é diferente de nós. Nós temos um relógio chamado Cronos, e Ele tem um relógio chamado Kairos. O nosso relógio é diferente do de Deus. Nós queremos ser tudo automático, mas eu digo para vocês que quando nós oramos, vamos orar sabendo que a resposta pode ser sim, não ou espera. Amém? Glória a Deus, não temos muito tempo para poder falar. Vamos falar só o terceiro conselho. O terceiro conselho é resiliência, né? A resiliência é como a resistência, né? E uma das melhores definições que eu vi sobre a resiliência foi de uma autora americana, Edith Henderson Groteg. Em 1998 ela escreveu um livro que em espanhol está escrito La Resiliência no Mundo de Hoje. E ela define assim: resiliência é a capacidade humana para enfrentar, superar-se e ser fortalecido e transformado pelas experiências da adversidade. E nós vemos a importância da resiliência, porque Deus quer que nós estejamos firmes aonde Deus colocou a gente. Se Deus colocou você para fazer alguma coisa na igreja, fique firme. Está difícil, fique firme. Muitas vezes nós chegávamos em lugares assim que não tinha igreja, não tinha condições nenhuma de igreja, nem recursos tinha. E Deus falava para a gente: fica firme, fica firme, fica firme. E depois Deus mandava os recursos, as coisas todas vinham acontecendo. Então, para poder realizar a obra de Deus, nós precisamos ter esses 3 conselhos no nosso coração. Humildade sempre. Estrelismo não faz obra de Deus, humildade faz. Dependência de Deus. Controle humano, não pela força, não pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo controle de Deus. Resiliência. O que Deus quer ver em nós é essa disposição, essa valentia. Eu gosto dessa palavra: o justo viverá como o justo florescerá como palmeira. Não é porque eu sou palmeirense não, né? Mas em todo caso eu gosto dessa palavra, porque a palmeira é um exemplo daquele que é resiliente. Você pode ver que a palmeira está nos lugares mais difíceis, onde tem mais vento, sol, deserto, mas a palmeira está ali, né? Vem o vento forte, 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 ela toca o chão com as folhas, mas ela volta outra vez no dia seguinte,
e forte, cada vez mais forte. Resiliente é saber, ter experiências com Deus, no dia a dia, no momento que você está firme, Deus realizando coisas na tua vida, você sendo a fiel testemunha do Senhor, não com as experiências dos outros, mas com a tua experiência com Deus. Isso que Deus quer. Para depois, pode passar o próximo para a gente terminar? Isso, para que o propósito missionário de Deus na nossa vida seja cumprido, em restaurar e aperfeiçoar a nossa vida, em confirmar a nossa vida, em dar forças para nós, colocar os nossos pés sobre alicerces firmes. Deus abençoe você. Amém. Fica aqui, pastor. Vem cá orar, vamos orar por vocês. Gostaram desse novo amigo que nós conhecemos? Vai ser amigo de vocês a partir de hoje? Estará em nossas orações. Ulisses, você será o nosso elo de ligação, né? Entre o trabalho missionário lá na Itália e com cada um de nós aqui, né? Estamos assumindo esse compromisso de orar e ajudar, e aquilo que o Senhor determinar para que façamos, nós cumpriremos em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé e estender suas mãos para cá. Vem cá, pedir o pastor Eric orar. Vamos todos orar e agradecer a Deus por essa manhã tão especial. Que o Senhor nos dê dessa humildade, que sejamos dependentes de Deus e aprendamos a viver em resiliência, em permanecer. A árvore que dá fruto é a árvore que permanece, né? Essa permanece. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em nome de Jesus. Paizinho, nós, com gratidão, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por essa palavra. E eu queria te agradecer, Senhor, pela imagem dessa manhã. De que tem gente que ainda sonha pelo Senhor, que ainda escolhe de tantas escolhas na vida trabalhar para o Senhor, levar o teu nome adiante, levar essa palavra do teu reino adiante. Gente que ousa estacionar os seus sonhos, os seus projetos pessoais, por amor do teu nome. Que essa imagem fique fixada nos nossos corações. Que para além dos nossos desejos, de que para muito acima do que queremos para nós mesmos, está o teu reino, está o que o Senhor quer fazer no mundo, está o que o Senhor quer fazer dentro de nós, está o que o Senhor quer fazer através de nós. E que os nossos olhos se abram com esperança nessa manhã, porque se a gente trabalhar com dedicação, com humildade, na dependência, e resistindo às adversidades da vida como gente do Senhor, o mundo na nossa casa vai ser melhor, a vida para os nossos vizinhos vai ser melhor, a vida para a nossa cidade vai ser melhor, e a vida para o mundo inteiro vai ser melhor. Que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória, nos aperfeiçoe, nos firme, nos fortaleça e nos estabeleça para a tua glória, para a tua glória e só para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de seus irmãos. Obrigado, Senhor.
Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós oramos em favor da Virgínia e toda a sua casa, Senhor. Tu és esse Deus de todo consolo, todo conforto. Deus que age e opera em todas as circunstâncias da nossa vida, Senhor. Age, Senhor, na vida e no coração de todos aqueles nossos irmãos que hoje choram pela partida de um ente querido. Que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém.